Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repouse sobre a sua vida e sobre a sua família também. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu louvo ao Senhor por estar aqui junto com vocês novamente. Nós vamos aprender um pouco da palavra de Deus e eu também quero orar pela sua vida, pela sua casa, pelo seu trabalho e principalmente pela sua vida espiritual. Irmãos, o que eu senti aqui no meu coração enquanto eu estava aqui orando, meditando na palavra, é que muitos de vocês estão cansados, estão sobrecarregados, não fisicamente apenas, porque isso é apenas um reflexo do que tem acontecido no seu coração. Muitos de vocês não têm tido uma vida de oração, não estão conseguindo se concentrar nas coisas de Deus. E muitas vezes, irmãos, isso é ataque espiritual. O diabo sabe que se você não orar, se você não meditar na palavra de Deus, se você não viver em santidade, a sua vida será derrotada, espiritualmente falando. Você vai se esfriar espiritualmente e essa não é a vontade de Deus. É por isso que eu convido vocês todos os dias, 5 horas da manhã e 6 horas da noite, a participar aqui da oração. Por mais que muitas vezes você está cansado, é só você ligar o celular, deixa tocando o áudio, receba a oração, isso vai te fortalecer com certeza. Amém? Aqui eu só prego da palavra de Deus, então se você ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva, clique no botãozinho inscrever-se que está aqui embaixo do vídeo e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você clique no sininho e selecione a opção todas, para que você não perca nenhum vídeo que eu colocar, tá certo? Eu quero te ajudar a entender a Bíblia de uma maneira muito simples, muito fácil, e eu fico tão feliz quando eu encontro vocês na rua, na igreja, e vocês comentam: pastor, olha, tudo que eu sei da Bíblia eu aprendi no seu canal, as suas palavras são fáceis de entender, elas entram no coração. Irmãos, isso não tem preço. O que eu puder te ajudar, eu vou fazer. Mas é muito importante também que você tenha o seu momento com Deus na sua casa. E por isso eu vou ler com você aqui agora uma passagem que fala exatamente sobre isso. Você buscar o seu próprio relacionamento com Jesus. Eu sei que nós não acreditamos que existe um intermediário, a não ser Jesus. Eu sei que nós muitas vezes buscamos a ajuda de alguém para nos ensinar, para pegar na nossa mão, caminhar conosco. Mas, irmãos, a coisa mais maravilhosa é quando nós mesmos temos nossas próprias experiências. Nós chegamos à conclusão de que Jesus é o Senhor da nossa vida. Isso não tem preço, isso muda tudo. Irmãos, eu já vi pessoas que estavam assim, nas últimas. O médico já tinha dado o diagnóstico de que a pessoa teria poucos anos de vida, pouco tempo de vida. A pessoa já ficou ali totalmente debilitada, deprimida, porque sabia que o fim havia chegado. E de repente Jesus entra no coração dessa pessoa. E essa pessoa de repente se torna a mais feliz de todas. É por isso que o apóstolo Paulo diz que os homens que esperam em Cristo somente para as coisas dessa vida serão as pessoas mais infelizes de todas. Por quê? Porque o que Jesus tem para nós, irmãos, é a vida eterna, é um relacionamento com Ele que é muito maior e melhor do que apenas Jesus nos dar um carro novo, Jesus nos dar um novo emprego, uma namorada, um namorado, um casamento. Irmãos, Jesus ele tem muito mais do que isso. Jesus ele tem para nós a paz que excede o entendimento, uma alegria que esse mundo não conhece e ao final a vida eterna. Então eu já vi muitas pessoas encontrarem o sentido de suas vidas em Cristo. E comigo foi assim também, e eu quero que com você aconteça a mesma coisa. Amém? Na passagem que nós vamos ler hoje, Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e peixes. E a Bíblia diz que as multidões ficaram maravilhadas. Elas estavam em busca de Jesus, não porque queriam um relacionamento com Ele, mas queriam que Jesus fizesse uma mágica, sabe? Que Jesus fizesse os milagres. As pessoas queriam se divertir, elas queriam ver os sinais acontecendo. Nós não podemos julgar elas totalmente, por quê? Porque a gente não estava lá na época. E é claro que Jesus ficou muito famoso porque as pessoas contavam que Ele levantou o paralítico, que Ele curou a cegueira do homem, que Jesus ele acalmou a tempestade. Então as pessoas ficavam assim totalmente assustadas. Eu acredito que hoje não seria diferente. É claro que muitas igrejas que acabam pregando e operando nos milagres lotam muito mais do que as outras, que têm somente a palavra de Deus. O ser humano é assim, a gente quer ver coisas novas, curiosidades, só que nós precisamos tomar cuidado, sabe por quê? Porque Jesus, ele está interessado em discípulos e não apenas admiradores.
E aí então Jesus, assim que a multidão terminou de se alimentar daqueles 5 pães e 2 peixes, que alimentou mais de 5.000 pessoas, foi um grande milagre. De repente Jesus começa com um assunto assim, ó. Olha o que está escrito, João 6, o versículo 48 ao 51. Ele disse assim, ó: Eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas eles morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. Amém? Jesus estava dizendo, olha, eu posso alimentar vocês. Eu alimentei o povo no deserto, só que eu quero dizer para vocês, aquele pão representava eu. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão vivo, o pão da vida. E então Jesus falou, olha, se vocês comerem de mim, se alimentem de mim, eu vou saciar vocês até a eternidade. Vocês nunca mais terão fome. Ele mesmo já tinha dito lá em João capítulo 4 para aquela mulher samaritana, eu sou a água viva, se você beber de mim, jamais terá sede. Irmãos, o tempo todo Jesus estava tentando trazer as pessoas para algo mais profundo, mais íntimo com ele. Só que então as pessoas não estavam preparadas. Quando Jesus começou a falar daquele jeito, olha qual foi a reação das pessoas. O versículo 66 em diante. Naquele momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e os perguntou, vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Amém? Aqui, irmãos, eu percebo algo muito interessante. Jesus, ele percebeu que as pessoas, muitos dos discípulos, afastaram dele. Porque não havia somente os 12, mas havia outras pessoas que haviam se tornado discípulos, que tinham abandonado tudo e de repente agora estavam abandonando Jesus. Então ele perguntou para os 12, vocês também querem ir embora? Porque eu não estou preocupado com quantidade. Eu quero qualidade, eu quero coração entregue verdadeiramente a mim, eu quero pessoas obedientes à minha palavra. Então Pedro diz, Senhor, nós vamos para onde, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós já chegamos à conclusão que Tu és o Filho de Deus, o Santo de Israel, o Santo de Deus. E aí então, irmãos, eu aprendo uma grande lição aqui. Sabe qual é a diferença entre a multidão e os discípulos? É que a multidão, ela sempre tem um plano B. Sabe aquela pessoa que pensa assim, eu vou seguindo Jesus aqui, eu vou continuar vindo na igreja, eu vou lendo a Bíblia, eu vou orando com o pastor, mas assim, se começar a apertar demais, eu vou voltar para aquela vida que eu tinha antes. Se começar a dificuldade, a perseguição aqui dentro de casa, eu vou parar com tudo e eu vou dar um tempo. Se for preciso eu volto para outra religião que eu tinha, comigo não tem problema. Sabe, irmãos, esse aí ainda é a multidão. A multidão é aquela que está disposta a voltar atrás na sua decisão. Só que o que Jesus está buscando hoje são discípulos. O discípulo, irmãos, ele não tem escolha mais. O discípulo, ele já queimou as pontes do passado. Ele já abandonou seus barcos antigos, assim como o apóstolo Pedro, ele já tinha abandonado o seu barco, a sua profissão, ele estava disposto a seguir Jesus. Então o discípulo, ele não tem um plano B. É esse plano aqui, eu vou seguir Jesus até o fim, amém? Ele está disposto a tomar a sua cruz e caminhar com Cristo para todo sempre. É isso que Jesus está esperando de nós. E hoje Jesus está nos perguntando, vocês também querem ir embora? Você que está me ouvindo aqui, você está disposto a renunciar tudo, abrir mão de tudo por causa de Jesus? Ou você ainda está indeciso? Decida hoje a quem você vai servir, amém? Eu creio que o Espírito Santo está falando com vocês. Escreva aqui no comentário, Deus, eu quero te servir para sempre. Jesus, eu quero te servir para todo sempre, amém? Isso vai encorajar outras pessoas também a tomar essa decisão. Irmãos, eu estava aqui lembrando de Elias. Elias, a Bíblia diz que ele estava tão cansado, tão debilitado, porque ele estava sendo oprimido pelo diabo, ameaçado por Jezabel. E ele então estava numa caverna, um anjo apareceu para ele e lhe deu pão de comer. A Bíblia diz, irmãos, que aquele pão saciou Elias por 40 dias e 40 noites, até ele chegar no Monte Horebe, e lá Deus falou com ele. Da mesma forma, irmãos, o pão que vem do céu para nós, aquele alimento que Jesus ele nos ensinou a pedir na oração do Pai Nosso, dá-nos o pão diário, dá-nos o pão nosso de cada dia. Esse pão ele é suficiente para nos alimentar. Talvez você chegou aqui e você pensa, eu já estou no meu limite, já cheguei no limite das minhas forças. Não, se você se alimentar de Jesus hoje,
Se você se abrir completamente para Ele em oração, Ele vai te saciar para sempre. Amém? Ele vai te preencher completamente. Eu me lembrei aqui também do exemplo de Ezequiel. A Bíblia diz que Deus apresentou para ele, numa visão, um rolo com as Escrituras. E naquele momento o Senhor disse para ele comer. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o profeta disse: isso é doce como mel. Como é prazeroso comer as tuas palavras, Senhor. Irmãos, nós precisamos voltar a ter essa intimidade, assim como Davi disse que as palavras do Senhor são doces como mel. Como é maravilhoso quando a Bíblia entra no seu coração, aquilo te sacia, aquilo te preenche e aquilo te acompanha ao longo do dia. Às vezes uma simples palavra, um simples versículo, aquilo te alimenta. Nós precisamos disso para o nosso dia a dia, amém? Porém, mais do que simples palavras, nós precisamos nos aprofundar cada vez mais. O apóstolo Paulo disse, eu quero ler com você e nós já vamos orar em seguida. Olha o que ele disse em 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 1 ao 3. Irmãos, quando eu estive com vocês, eu não pude falar com vocês como pessoas espirituais, mas como se vocês pertencessem a esse mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Eu tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, porque vocês não estavam prontos para recebê-lo. E ainda não estão, porque vocês ainda são controlados por sua natureza humana. Vocês têm ciúmes uns dos outros, discutem e vivem brigando entre si. Irmãos, olha, Paulo falou o seguinte, olha, eu queria muito que vocês fossem pessoas espirituais, porque aí eu poderia trazer coisas mais profundas. No entanto, vocês ainda são crianças em Cristo, então eu tenho que ficar trazendo leitinho. Eu não posso alimentar com alimento sólido, porque vocês não estão prontos para receber. Irmãos, nós precisamos crescer espiritualmente. Por isso eu conto com a sua ajuda todos os dias. Vem caminhar comigo, vamos nos aprofundar na palavra do Senhor, amém? Todo dia às 2h30 da tarde eu coloco um vídeo novo, com mensagens atuais, com mensagens mais profundas até, e eu espero que você venha participar também, tá certo? Não se esqueça também de compartilhar a oração. Eu quero orar agora por você, eu vou ungir as minhas mãos com óleo. A Bíblia diz que os discípulos, eles ungiam os enfermos e eles eram curados. Eles também oravam pelas pessoas, colocando a mão sobre elas e espíritos imundos saíam das pessoas. Então eu creio no poder da unção do Espírito Santo, não por causa do óleo, mas por causa da presença do Senhor e da sua palavra, que se cumpre dessa maneira. Amém? Que Deus te abençoe. Olha, fecha os seus olhos e agora eu quero orar pela sua vida agora e não se esqueça de compartilhar depois. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento tão especial. Obrigado, meu Deus, por essa palavra tão necessária. Ó Senhor, quantas pessoas agora estão cansadas, Pai. Quantas pessoas agora estão debilitadas, cansadas da caminhada e elas já não têm mais força, meu Deus. Ó Senhor, venha nos alimentar. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Sacia a nossa fome, Senhor. Eu oro, meu Pai, neste momento por esta mulher que está cansada, que está debilitada, que está sem força para seguir em frente. Muitas vezes fica na cama, outras vezes fica no celular mexendo, só porque perdeu o sentido da vida. Essa pessoa agora está se entregando, meu Pai. Não deixe que isso aconteça, Senhor. Tem misericórdia, meu Deus. Coloca sonhos novos, projetos. Tira toda frustração, Senhor. Toda mágoa das pessoas. Não deixe a gente desperdiçar os nossos dias nessa terra, Pai, buscando somente as coisas do mundo. Nós queremos crescer espiritualmente. Oh, meu Deus, eu oro por este homem também que muitas vezes se rende ao pecado. Muitas vezes não tem força para orar porque está se alimentando do pecado, das coisas dessa terra. Oh, meu Deus, tira essa pessoa dessa situação. Jesus, derrama do pão vivo que é o Senhor nesses corações. Alimenta a nossa alma, Senhor. Sacia a nossa fome. Nós sabemos que só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor morreu e ressuscitou para nos salvar e hoje está sentado à direita do Pai. Jesus, eu creio que a Tua presença hoje está conosco e ela fará toda a diferença. Aleluia. Ó Senhor, eu oro também pelos enfermos, doentes fisicamente. Cura eles, Jesus. Toca agora nesse corpo físico. Arranca toda dor, Senhor. Arranca, meu Pai, toda doença, toda enfermidade. Eu repreendo agora toda opressão maligna, toda obra de Satanás contra essas pessoas. Em nome de Jesus, saia todo mal. Oh, meu Deus e meu Pai, derrama do Teu sangue, Jesus, sobre essa pessoa agora.
Cobre ela com teu sangue, Senhor. Proteja de todo ataque do inimigo, toda acusação, toda opressão espiritual. Eu repreendo agora toda mentira de Satanás, dizendo que a pessoa não tem mais jeito, que ela não tem valor, que ela não é especial para ti, Senhor. Oh, meu Deus, preenche esse coração agora com a tua presença. Eu creio, meu Pai, que aquilo que eu venho pregando aqui não tem sido em vão. O Senhor tem feito maravilhas, Pai, na vida dessa pessoa, na sua família, na sua casa. Mas eu te peço, Senhor, que a partir de hoje comece uma nova obra, uma nova transformação. Oh, meu Deus, o que o Senhor já fez até hoje ainda é muito pouco, perto do que o Senhor quer fazer em nossas vidas. E é em teu nome, Jesus, que eu oro e eu unjo essas pessoas pela fé, ainda que à distância, e eu creio que a unção do Espírito Santo está quebrando todo o mal na vida dessa pessoa. E hoje ela está liberta dos pecados, liberta de uma vida deprimida, de uma vida ansiosa, preocupada. Derrama da tua paz, Senhor, e principalmente perdoa os nossos pecados, para que nós tenhamos a salvação eterna, a vida eterna com o Senhor Jesus. Nós queremos nos alimentar de ti todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida.
Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia, e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.